The Amazing Spider-Man é uma série da CBS, lançada em 1977. E conta a história de um jovem que, com os poderes concedidos pela mordida de uma aranha radioativa, passa a combater o crime como um super-herói que escala paredes. No início dos anos 70, o agente literário David Jobs sugeriu ao editor da Marvel Stan Lee e ao editor da DC Carmine Infantino a ideia de um filme do Homem-Aranha enfrentando Superman. Os editores gostaram da ideia e resolveram lançar uma história em quadrinhos, uma vez que tanto a série do Homem-Aranha quanto o filme do Superman já estavam planejados. Nicholas Hammond foi escalado após participar de uma peça de teatro. Ele aceitou o papel com a condição de que a série teria uma pegada realista e que não seria cartunesca como a série do Batman. O primeiro episódio foi ao ar na CBS em 77 e chegou a ser exibido nos cinemas em outros países. Mas essa não foi a primeira versão do Homem-Aranha em live action. A primeira foi uma série de curtas da PBS em que ele era interpretado por Dennis Sigren. Nos quadrinhos, Peter Parker é um jovem do ensino médio, que após ser picado por uma aranha radioativa usa seus poderes de forma egoísta, o que causa a morte de Tio Ben. Na série, Peter já está na faculdade quando é picado e não tem a figura do Tio Ben, que nem sequer é mencionado. Essa história se passa na Terra 730.911 do universo Marvel. Essa é a única adaptação em que J. Jonah Jameson não vê o Homem-Aranha como uma ameaça. Aqui, o personagem é mais amigável e bem menos irritado, ele até gosta do Homem-Aranha. Nos quadrinhos, o ódio de Jameson faz que ele lidere uma campanha que coloca toda a cidade contra o herói. O relacionamento do Homem-Aranha com a polícia não é nada amigável na história original. Mas aqui, Peter mantém uma boa relação com o Capitão Barbera. Para filmar o ponto de vista do Homem-Aranha enquanto ele escala as paredes, o dublê Fred Valgo usou uma câmera acoplada à cabeça. Na série, o cinto e os lançadores de teia estão visíveis. Nos quadrinhos eles ficam escondidos embaixo do uniforme. Quem deixa os acessórios à mostra nos quadrinhos é o clone de Peter Parker, Ben Reilly, o Aranha Escarlate. Nessa série, o sentido aranha é mostrado como uma espécie de premonição, mas originalmente, o sentido aranha é um calafrio de diferentes intensidades, a depender do grau de perigo. Devido aos custos da produção a penar Peter, Tia May e J. Jonah Jameson aparecem na série, mas houve adaptações. Rita, a secretária de Jameson, é baseada em Gloria Grant, enquanto Capitão Barbera é baseado no pai de Gwen Stacy. Todos os vilões do Homem-Aranha na série são criminosos comuns, o que ajudou a manter a série com o pé no chão. Duas equipes trabalhavam ao mesmo tempo para gravar um episódio inteiro em menos de 7 dias. Enquanto a primeira estava com Nicholas Hammond interpretando Peter Parker, a segunda estava com Fred Valg fazendo o Homem-Aranha. Nos anos 80, os episódios foram compilados em filmes para televisão e depois lançados em VHS. Para isso, 2 episódios diferentes eram unidos para parecerem uma única história. Como a série completa tinha apenas 11 episódios, o episódio da Torre nunca foi relançado. O primeiro episódio foi lançado como um filme para televisão antes da primeira temporada ser aprovada. Além da trilha sonora e dos cenários, outras mudanças foram feitas. O personagem Robbie Robertson foi cortado, e os atores de J. Jonah Jameson e Tia May foram substituídos. Hey, he went into Dr. Banner's lab. Dr. Banner, o incrível Hulk. Why do I have to dress this way? One, because I like women in bikinis. And 2, I feel safer when I know there's no place for them to hide any weapons. Referência 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. I like a girl in a bikini. No concealed weapons. Deadly Dust foi o primeiro episódio da temporada a ser exibido, mas foi o último a ser gravado. O episódio foi lançado nos cinemas com o título O Homem-Aranha Volta a Atacar. Well, then you must be from exotic Calistan. No, exotic Kansas. But my grandparents are from Calistan. They came to farm a long time ago. Well, that's kind of like the Wizard of Oz, but in reverse. Para que o episódio sobre a maldição de Rava fosse unido a um da segunda temporada, uma nova cena entre Peter e Rita foi gravada. O episódio Noite dos Clones foi baseado na revista 149 do espetacular Homem-Aranha. To spread those bars and get Maria out of there, to act that fast. Now, wouldn't you think that would require an enormous amount of strength? So I'll put out an APB on King Kong.
Nem Mary Jane, nem Gwen Stacy, e nem Betty Brant. Aqui, o interesse amoroso de Peter Parker é a repórter Julie Masters. Mais uma cena adicional foi feita entre Peter e Rita para que pudessem juntar 2 episódios diferentes em um só. Essa cena do episódio piloto foi reutilizada na segunda temporada. Todos os episódios foram gravados em Nova York e Los Angeles, exceto o episódio final que tem cenas em Hong Kong. No último episódio, Peter usa pela primeira vez o rastreador aranha. Esse episódio foi lançado nos cinemas intitulado A Fúria do Dragão. Nicholas Hammond foi o único ator presente em todos os episódios. A série não foi cancelada por causa da baixa audiência. Na verdade, a audiência era até boa. O que aconteceu é que os executivos da CBS estavam preocupados de a emissora ficar taxada como um canal de super-heróis e cancelaram as séries do Homem-Aranha e da Mulher Maravilha, mantendo apenas o Incrível Hulk. Stan Lee não gostava da série. Para ele, a série era infantil demais, com o Homem-Aranha sem nenhum desenvolvimento. Segundo Nicholas Hammond, um filme com o Homem-Aranha e o Incrível Hulk seria lançado em 84, tendo Bill Bixby como diretor. Nesse filme, o Homem-Aranha iria usar o uniforme preto. Mas a Universal teria cancelado o filme por questões orçamentárias. Além disso, Lou Ferrigno não estaria disponível para interpretar o Hulk porque estaria na Itália filmando Hércules. Contudo, Ferrigno afirma que nunca foi informado sobre esse projeto.